aí me assistindo. Mas hoje, galera, ó, a gente vai conversar, dar continuidade, certo, ao nosso conteúdo, né, que tem a ver com sexualidade e métodos contraceptivos. Então, nos capítulos anteriores, nós estávamos vendo nós vimos, por exemplo, órgãos genitais masculino e feminino, as transformações que acontecem, a questão principalmente da puberdade, a fase inicial da adolescência, né? Tudo isso a gente vem comentando ao longo das nossas aulas, certo? Para fazer justamente o gancho para esse nosso capítulo, né? Que é referente ao capítulo 3, tá? Que tem a ver aí com a questão da sexualidade e também os métodos contraceptivos. Olha lá, é um conteúdo também muito polêmico, então muita atenção, preste atenção, tá? E a gente se encontra no ao vivo para tirar as dúvidas e complementar o conteúdo, tá certo? Outra coisa, para a gente dar um início, eu fiz aqui um mapa mental bem básico, certo? Onde a gente encontra aqui a sexualidade humana, né? O que é que tem a ver com a sexualidade? O que é sexualidade humana? Então, assim, antes disso, existe uma diferenciação, existe uma transformação corporal, psicológica, que é a puberdade, certo? Então, tudo isso envolvendo hormônios. No homem, testosterona, tá certo? Na mulher, progesterona e estrogênio. Esses são os hormônios sexuais masculinos e femininos, tá certo? Que na puberdade eles se intensificam justamente para quê? Para maturar, entre aspas, o seu corpo de forma sexual, ou seja, sexualmente, o que são os caracteres sexuais primários e secundários, tá? Que envolvem aí essa transformação tão importante na vida do ser humano, certo? Outra questão é que a transformação, o desenvolvimento da puberdade para essa idade, da fase inicial da adolescência, o que acontece? É obrigado, já que seu corpo ele está se preparando, já está praticamente preparado para que aconteçam as relações sexuais, é necessário que você realize essas relações sexuais, porque o seu corpo já está apto. De forma alguma, a gente já puxa um gancho nessa questão para a questão da ética e o respeito, né? Então, isso é extremamente importante, um conteúdo extremamente importante, um tema que deve ser muito frisado, por quê? Porque a mídia ela influencia muito, certo? Então a gente precisa ter muito cuidado, entender como funciona, como é essa transformação que é tão importante, né? O simples ato sexual ele não envolve somente, né, questões psicológicas, mas ela vem questão hormonal, questão afetiva, tá certo? Tem toda uma característica, até porque a espécie humana, tá? No ato sexual é a única espécie, tá? Comprovada, certo? Oficialmente, que a relação sexual ela vai muito além do que o ato sexual, uma questão hormonal, tá certo? Uma questão de afetividade entre duas pessoas, tá? Outro ponto também, nessa questão do prazer sexual, também em outras espécies, existem alguns estudos, tá? Que esses estudos ainda não estão oficializados, mas assim, que eles observam que outras espécies veem o ato sexual não como o ato de reprodução, porque na verdade o ato sexual, a reprodução em si é gerar um novo indivíduo. Nessa que a gente vem estudando, espermatozoide e óvulo na fecundação interna, certo? Eles aí se encontram formando um novo indivíduo. O ato sexual compreende esse processo. Outra questão é que existe uma espécie, como o golfinho, por exemplo, que faz parte do grupo dos cetáceos, né? Baleias, golfinhos, enfim, compreende o grupo dos cetáceos. Então, esses animais, alguns cientistas, eles acreditam que eles têm a capacidade de, além de ver o sexo como o ato de gerar um novo indivíduo, são animais irracionais, tá certo? Aí eles acreditam que eles ainda sintam prazer no ato sexual. Não é confirmado, não é oficial, certo? Mas vem aí como curiosidade, tá certo? Questão também de disputa de território, a questão da hierarquia entre o grupo, enfim. Tudo isso se define aí em diversas espécies que a gente encontra na natureza, tá bom? Então, a questão ética e respeito vem de todo esse processo, de todo um estudo, tá certo? De toda uma adaptação. Para quê? Para que a gente possa entender e compreender o outro que nos cerca, tá certo? A questão afetiva,
tá? Então, o ato sexual ele não é característico, tá? Não é objetivo, então o objetivo principal de simplesmente, vou fazer sexo. Não, ele tem muito além em relação a isso. Show de bola? Compreendendo? Então a gente tem aqui questão de respeito das pessoas do mesmo sexo, enfim, a gente tem que respeitar, né? Então, assim, todo esse processo a gente vai vendo lentamente, tá bom? Show de bola. Tem um tópico aqui bem interessante, química da paixão. Que será isso? Química da paixão? Será que isso é verdade ou não é? Verdade pura, tá? O que é que vai acontecer? Para que uma pessoa ela possa se sentir atraída por outra, isso aí ocorrem reações químicas, tá? No nosso cérebro. Nessas reações químicas cerebrais, nessas sinapses que ocorrem entre os neurônios, o que acontece? Ele vai liberando hormônios, tá? Serotonina, endorfina, tá? Que são hormônios da sensação de bem-estar, sensação de prazer. Ou seja, você vê uma pessoa, por exemplo, que você gosta, você fica, às vezes fica ansioso, fica nervoso, a mão fica suada, né? Você aí que vê aquele garoto lá, fica só, ei menino, esse meninozinho lá, você fica lá paquerando com ele, justamente. Toda essa questão é uma questão hormonal. São reações químicas, né? O nosso corpo libera feromônios, tá? E esses feromônios, eles são captados tanto pelas regiões nasais e vão sendo levadas para o nosso cérebro. Isso acontece em todas as espécies, tá certo? Todas as espécies, quando elas vão acasalar ou disputar questão, por exemplo, entre fêmeas, por exemplo, né? Muitos animais eles disputam entre as fêmeas. Então, no caso, existe um momento em que a fêmea escolhe o macho para a reprodução, algumas aves funcionam dessa forma, e outros vão disputar. A fêmea fica lá esperando quem vai ser o grande vencedor, e aí acontece a perpetuação da espécie através do ato sexual, através da cópula, através da reprodução, certo? Sexual, tá bom? Então essa química da paixão ela é justamente isso, ela tem alguns cientistas, né, que eles fazem alguns estudos em relação a isso, onde eles vão mapeando o cérebro. Nosso cérebro ele tem aí, ele libera ondas cerebrais. Essas ondas cerebrais, de fato, elas vão acendendo regiões do cérebro, lobo frontal, parietal, occipital, certo? Esses lobos eles vão tendo aí picos de eletricidade e a partir daí eles foram observando, certo? Que determinadas pessoas, tá? Eles quando viam uma pessoa que eles gostavam, que eles se sentiam bem em estar com elas, certo? Aí sim, eles observavam geralmente essas ondas cerebrais, certo? Bem interessante. Eu vou separar um vídeo desse, um mapeamento cerebral desse, para a gente assistir na nossa aula ao vivo, tá certo? Vamos lá, vamos dar continuidade. O que vai acontecer? Então, na questão da sexualidade humana, para a gente ir para o próximo tópico, é justamente isso, né? Fazer com que a espécie humana possa gerar um novo indivíduo através do ato sexual, certo? E vimos que é muito além disso, vem a questão afetiva e tudo mais, tá bom? Mas o que acontece? Para que aconteça, né, o ato sexual, a pessoa esteja preparada, questão hormonal, fisiológica, psicológica, certo? Seja uma pessoa que você realmente gosta, que você ama, tá bom? Seu esposo, sua esposa, tá? O que vai acontecer? Os métodos contraceptivos, eles já foram criados justamente para que se possam evitar, certo? Algumas ISTs, né, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Antes a gente dizia a sigla de ST, mas não. Agora são infecções, é uma nova nomenclatura, certo? Mas isso a gente vai assistir já depois, vai ser cenas do nosso próximo capítulo, tá bom? Então vamos lá. O que vai acontecer? Desses métodos contraceptivos eu coloquei alguns, porque a gente vai dar continuidade em outras aulas, certo? Temos a camisinha masculina e feminina, as pílulas anticoncepcionais de via oral, a manipílula que eu coloquei aqui, como observação, vocês vão ver a diferença,
E os métodos contraceptivos hormonais injetáveis. Tá certo? Esses aqui são os injetáveis, aqui em forma de implante. Isso, a gente vai ver agora a ação de cada um. Certo? Olha só. As pílulas anticoncepcionais hormonais, como já está dizendo, certo? São pílulas que vão ser tomadas diariamente, durante um ciclo. Tá? Esse ciclo, em média, 21 dias. Né? Aí, o que vai acontecer? Nessas pílulas anticoncepcionais, não pode deixar de tomar em um dia, porque senão ela perde seu efeito, tá certo? O que vai acontecer? Elas têm a função de inibir a secreção, tá certo? De hormônios lá na hipófise. Lembre-se que a gente vai ter a nossa aula prática quando a gente retornar, certo? A gente vai ver lá essa glândula, a glândula hipófise presente na região cerebral, entre os dois lobos do cérebro, tá certo? Então o que vai acontecer? A hipófise ela vai estar sendo responsável por ser uma glândula mestra, ela é quem comanda todo o sistema endócrino humano, ela é quem vai ser responsável justamente em secretar progesterona e o estrogênio, tá certo? Que inibem justamente a ovulação. Então o que vai acontecer? A pílula concepcional ela inibe a ovulação. Não vai, enquanto você estiver utilizando a pílula anticoncepcional, certo? Ela vai, de fato, inibir esse fator. Então, nesse primeiro momento, né, eu falei sobre a questão hormonal. Mas antes dessa questão hormonal, certo? A gente tem aqui a camisinha masculina e feminina, produzidas por látex, tá? Essa é uma borracha super fina, justamente para que possa cobrir as mucosas, tanto vaginal quanto a mucosa do pênis, tá? Para evitar possíveis infecções e também a gravidez, certo? Nenhum método contraceptivo, seja ele camisinha, pílulas anticoncepcionais, métodos injetáveis, hormonal no contexto geral, nenhum tem 100% de chance, tá, de acontecer, de nos prevenir totalmente, ou de uma possível gravidez, ou de uma DST, tá certo? 99,99%, tá bom? Então o que vai acontecer? A camisinha masculina e feminina tem dois objetivos: prevenir uma possível gravidez e prevenir também as DSTs, né? As ISTs, na verdade, tá? As infecções sexualmente transmissíveis. O que vai acontecer? No ato sexual, no momento do ato sexual, não pode ser utilizado as duas. Existem muitos tabus, muitas dúvidas, muitas lendas que o pessoal diz: ah, professor, posso utilizar para garantir que não grave de jeito nenhum. O homem utilizar a camisinha e a mulher a camisinha feminina? Não pode, tá? Por que não pode? Porque existem óleos lubrificantes, o material, né, das camisinhas podem ficar presos uns aos outros e retirar, e você engravidar ou pegar uma IST, certo? Uma gonorreia, uma sífilis, tá? Ou até mesmo a AIDS, certo? Então esses métodos contraceptivos, eles foram justamente criados para evitar um primeiro contato, certo? E assim sucessivamente. O que vai acontecer? Só que no caso da camisinha masculina, né, chamada de camisinha de Vênus, ela pode ser utilizada no início do ato sexual, certo? Já a camisinha feminina não. A camisinha feminina ela não pode ser colocada na mulher, na vagina da mulher, antes, durante não, no início do ato sexual não, porque ela tem que ser colocada antes do ato sexual para que ela possa se moldar à vagina feminina, certo? Então ela coloca a camisinha feminina na vagina, no órgão genital copulador feminino, certo? E aí ele vai se adaptar à vagina e aí vai ter o ato sexual. Se a mulher estiver usando a camisinha feminina, o homem não precisa utilizar a camisinha masculina, certo? As pílulas hormonais com o anticoncepcional, falei, né? Vai inibir a ação da hipófise a produzir a ovulação. Mas a gente tem aqui a manipílula, né? A manipílula praticamente ninguém conhece, né? A manipílula é o seguinte: ela tem só um único hormônio. Eu falei que a anticoncepcionais tem os hormônios femininos, progesterona e estrogênio, os dois hormônios, tá certo? E aí, só que a manipílula, né? Ela só tem um hormônio, tá?
E esse um hormônio é em baixa escala. Por que a manipílula não foi produzida? A manipílula é o seguinte, ela tem uma função, tá certo? De ajudar, certo? Aquelas mulheres que não se deram bem com a pílula anticoncepcional, com aquela carga hormonal muito alta, porque a pílula anticoncepcional, pessoal, não são todas as mulheres que se adaptam não. Pode ter efeitos colaterais aí, trombose e tudo mais, certo? Paralisia facial, permanente ou temporária, é bem complicado essa ação. Tanto é que alguns medicamentos aí, né, já foram retirados das farmácias porque estavam dando muito efeito colateral, certo? Então, retomando. E então a manipílula é o seguinte, ela só vai ter um hormônio bem fraquinho para aquelas mulheres, principalmente, que não se adaptaram bem à pílula anticoncepcional. E segundo, mulheres lactantes, que estão amamentando, mulheres que estão produzindo leite para a alimentação de seus filhos. Então elas param a utilização da anticoncepcional normal e a partir daí ela vai utilizar essa manipílula, né, que é a anticoncepcional mais baixa, que só tem um hormônio, certo? Outra coisa, é tomada diariamente no mesmo horário. Toma 8 horas da manhã, 8 horas da manhã do outro dia, 8 horas da manhã do outro dia, e assim vai, tá certo? Não pode ter muita oscilação de tempo, senão ela perde o efeito, porque é uma quantidade mais baixa de hormônios. O hormônio de progesterona é bem baixinho, tá certo? E outra questão, as contraindicações e indicações, né? O que é que pode acontecer? Essas indicações é quem tem, justamente o que eu falei para vocês, aumentação e utilização aí do anticoncepcional, que teve algum efeito colateral, certo? Os injetáveis e implantes, para a gente fechar, né, a nossa aula de hoje, certo? O que é que vai acontecer? Os injetáveis é dose única. Então, se você não se adaptou nem com a manipílula e nem com o anticoncepcional de via oral, você vai tomar dose injetável. Dura aí 6 meses, 1 ano, depende, tá certo? Do tratamento, tá bom? Mas também, como eu digo a vocês, não define de fato, não previne de IST e também pode acontecer falhas nesse processo, pode engravidar, então tem que ter muito cuidado, certo? Ver com o ginecologista tudo bem direitinho. Os implantes é o seguinte, então o tamanho do carocinho de arroz, tem um microchip, é introduzido na forma subcutânea, certo? Por baixo da pele, e ele vai liberando hormônios, tá? Lentamente na corrente sanguínea. Um hormônio, todos os hormônios que eles são liberados diretamente da corrente sanguínea, certo? Eles são hormônios que são produzidos diretamente na hipófise. Como é uma pílula que vai simular a produção desses hormônios, no caso essa aqui vai ser injetável, né, o implante vai ser injetado debaixo da pele, ele vai ter essa função. Então ele vai agir gradativamente, você pode ficar 1 ano com ele, monitorando, certo? Então é isso, galera, por hoje é só. Fica aquele meu abraço, a gente se vê ao vivo, tá? Depois, e a gente se encontra novamente. Valeu!